Minhas Aventuras com o Superman já era inspirado em anime, mas agora virou totalmente anime com um episódio de praia estilo filler, que ficou ótimo. Só não entendi por que eles estão vestidos assim. Na verdade, não é um episódio de praia. Eles nem estão na praia, mas estão vestidos como se estivessem. Este vídeo vai ser minha análise de Minhas Aventuras com o Superman, temporada 3, episódio 7, intitulado X Games. Indo direto para a trama após o último episódio, os personagens principais estão todos, do nada, usando roupas de praia. E eles nunca explicam o motivo. Tipo, eu sei porque o Sr. Mxyzptlk colocou eles nessas roupas, mas qual é o motivo disso? Tipo, isso é só puro fanservice mesmo? Eles nem estão na praia e precisam correr o episódio todo, o que de chinelo seria péssimo. Com o passar do episódio, tudo ficou mais estranho e, sem explicação, acredito que foi apenas fanservice. E sendo sincero, em certo ponto, e eu já vou chegar lá, isso meio que prejudicou o episódio. Somos apresentados ao jogo do Mxyzptlk e, felizmente, o conceito geral é divertido e os cenários são visualmente agradáveis. Eu não diria que essa é minha adaptação favorita do Sr. Mxyzptlk, mas certamente também não é a pior. Não sei porquê, mas esse episódio pulou a abertura e sinceramente isso é meio chato. Senti falta da abertura quando o episódio foi direto para a tela preta e depois para a próxima cena. Talvez tenha ficado longo demais para incluí-la, mas queria que estivesse lá. Conhecemos versões alternativas dos personagens principais, com o brilho hilário da careca do Lex e uma introdução engraçada do Jimmy. É confuso, pois o Lex do bem lembra o Lex Luthor do futuro do John Kent, parecendo que essas versões dos personagens se encaixam naquele futuro, talvez apenas um pouco antes ou mais jovens. Acho que é mais como um universo alternativo parecido com o futuro do John. Ou talvez descobramos que não existe futuro possível, pois ainda não aconteceu. Esses são só universos alternativos. Os jogos começam e o primeiro não é muito interessante, exceto pelo cenário bonito. Os seguintes melhoram um pouco, mas não muito. O interessante são as conversas dos personagens com suas versões alternativas e o medo de se tornarem como elas. A interação de Lois consigo mesma mostrou um lado sombrio do que ocorreria se ela perdesse o Superman. A interação de Jimmy consigo mesmo foi meio engraçada e a interação de Kara consigo mesma foi meio breve. Clark, enquanto isso, vai para outro lado com Lex Luthor. E o mais louco é que, acredito, essa é a primeira vez que Superman e Lex Luthor interagem de verdade neste programa. Entendo que levou tempo até Lex Luthor, já que era Alex antes, mas ainda assim pode ser uma falha da série do Superman eles nunca terem interagido. Tipo, claro, o Lex Luthor talvez seja um pouco usado em excesso, mas acho que existe um motivo pra isso. Seria como uma série do Batman com 3 temporadas em que o Coringa aparece o tempo todo, mas Batman e Coringa só interagem lá pelo fim da terceira temporada. É um pouco estranho e tecnicamente isso ainda nem aconteceu. Essa interação culmina quando Clark revela sua identidade a esse Lex alternativo, que reage do jeito clássico do Lex Luthor. Isso me fez pensar que, apesar de gostar dessa reinvenção do Superman, queria que tivessem incluído mais elementos clássicos. Como mencionei em um vídeo anterior, essa série não dá muita importância à identidade secreta do Superman. É meio ridículo, especialmente nessa série, pensar que não sabem que Clark é o Superman. E são momentos como esses que a gente acaba perdendo sem envolver maluquices do multiverso. Mesmo assim, foi meio engraçado e um momento legal. Não gostei quando Clark pediu ao Jimmy para dar a peça ao Lex. Não entendo por que ele fez isso. Sei que o foco é o Clark se sentir mal por perder os poderes, mas achei esse momento forçado. Os personagens principais são enviados à Caverna de Cristal para escolher futuros e esses momentos são até legais. Porém, nessas cenas, as roupas deles acabam distraindo. Não combinou e parece muito desconfortável. Eu só fiquei me perguntando por que eles não falaram nada pra Mixie. Pelo menos perguntar por que eles estão vestidos assim, ou se ele poderia colocá-los de volta nas roupas normais. E sinceramente, acho que isso tira um pouco do impacto dessa cena. Tipo, era pra ser algo um pouco sério, talvez ter um pouco de emoção, mas o jeito que eles estão vestidos também faz tudo parecer meio bobo. E acho que pelo menos nessas cenas eles deveriam ter voltado para as roupas normais. Achei um pouco distrativo. Essas cenas exploram ainda mais o quanto Clark se sente mal por ter perdido seus poderes, e eu vou dizer que esse episódio fez um bom trabalho em fazer Clark aceitar isso. Na Caverna de Cristal, Clark descobre que foi a perda
perda de Clark, e não a do Superman, que levou as outras versões ao limite e assim prova seu valor. O episódio mostra com sucesso que Clark não precisa de seus poderes para ser uma pessoa completa, e isso funciona como a consequência dele ter perdido seus poderes, antes de trazê-los de volta nos próximos episódios, o que acho que a temporada faz bem. Jimmy e Kara conversam. Jimmy admite ser o problema e diz que precisa mudar, talvez tarde demais, mas Kara parece disposta a perdoar. Eu gosto desse momento quando Kara diz que o futuro não está escrito em pedra e que eles sempre podem tomar decisões para mudá-lo. Foi uma boa forma de fazer a equipe do presente com um futuro em aberto vencer o desafio contra a equipe do futuro, talvez já perdida demais. Isso também fala sobre a ideia de que os futuros possíveis na verdade não existem como nossos futuros possíveis, eles são universos alternativos. A reviravolta envolvendo Mixie e sua esposa é realmente surpreendente, eu não esperava isso de jeito nenhum. Achei que era só sobre um divórcio com uma reviravolta divertida, mas Clark liderando para detê-los foi legal. Mas eu fico me perguntando a quem pertence a bigorna cósmica, porque eles deram uma dica de algo, e nos quadrinhos ela é simplesmente uma ferramenta usada pelo Superman. A história chega ao fim, e Clark aceitou a perda dos seus poderes, mas aí, meu Deus, mais uma trama de viagem no tempo, dessa vez com o Superboy e a Supergirl sombrios? Supergirl, Superwoman, quem é essa? Bem, pode ser outro filho do Clark e da Lois, talvez seja a irmã do John, ou talvez seja a filha da Kara com o Jimmy. Ela parece ser mais inspirada na Sorrel, Kara Kent ou Laurel Kent, uma das Supergirls alternativas. Se eu tivesse que arriscar, acho que vão fazer uma mistura. Talvez o nome kryptoniano dela seja Sorrel, mas Sorrel Kent não parece um nome de verdade. Então talvez fique Laurel ou Kara, já que a Kara Zor-El morreu nesse universo. Curiosamente, ela, ao contrário do John, não tem símbolo no peito, só uma parte vermelha lisa, admito. Conseguiram manter isso bem em segredo. Eu não fazia ideia de que eles iam introduzir uma Supergirl do futuro, mas também faltando só 3 episódios. Será que isso é demais? Achei que haveria uma trama paralela com as aventuras do Beyoncé em uma metrópole sem supers, mas a história dele está indo muito devagar. Os próximos 3 episódios têm muita história para contar, incluindo, mas não se limitando a apresentar esses novos supers do futuro, fazer com que Clark recupere seus poderes, transformar Beyoncé em bizarro, provavelmente reunir Kara e Jimmy, apresentar o Erradicador e mostrar como ele pode levar a esse futuro, trazer de volta os robôs da Fortaleza e provavelmente o Brainiac, e terminar com um belo desfecho que amarra tudo. Tudo isso em 1 hora de televisão. 3 episódios de 20 minutos, sinceramente, apesar de torcer para que seja, não parece suficiente. A impressão é que a história dessa temporada foi feita para animações de 20 anos atrás, com 20 episódios por temporada. Espero estar errado. Espero que consigam, ou se restarem pontas soltas, renovem a série para a 4ª temporada. Em resumo, o episódio foi divertido e visualmente bonito, com bons momentos e gostei, mas é basicamente um filler com fanservice descarado e, no geral, não é tão bom. É bom, eu daria uma nota 7 de 10, mas não acho que seja ótimo. No entanto, tenho grandes expectativas para o próximo episódio. Se eles acertarem nos próximos 3 episódios, é totalmente possível. A promo do próximo episódio mostra que Lex Luthor finalmente está careca, como nos dias atuais no nosso universo. Acho que isso ocorreu na luta contra o Superman Cyborg, quando ele o atingiu fora da tela, e talvez descobriremos que foi isso que fez ele ficar careca. De qualquer forma, estou preocupado, mas também animado com os próximos 3 episódios. Vamos torcer para que eles consigam. Então é isso por agora. Obrigado por assistir e até mais, espero que na próxima semana.